Bom, agora sim, o assunto economia. A Câmara aprovou nesta terça-feira a nova regra fiscal que vai substituir o teto de gastos. A proposta retornou para análise dos deputados depois de mudanças feitas pelos senadores em votação que ocorreu há mais de 2 meses. Agora vai para a sanção do presidente Lula. A votação na Câmara foi dividida em 2 etapas. Na primeira, os deputados aprovaram as modificações feitas pelos senadores. Foram 379 votos favoráveis e 64 contrários para retirar 2 despesas das regras do arcabouço fiscal. O Fundo Constitucional do Distrito Federal, destinado ao investimento em segurança, saúde e educação no Distrito Federal, e o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Com isso, esses gastos não precisarão estar limitados às regras do novo marco fiscal. Na segunda votação, por 423 a 19, os deputados derrubaram um item defendido pelo governo, por meio do qual o Executivo teria permissão para incluir despesas na proposta de orçamento de 2024, considerando a projeção da inflação até o fim do ano. A autorização abriria um espaço de até 40 bilhões de reais para o governo planejar gastos no ano que vem. Bom, para a gente comentar, falar mais a respeito desse assunto, a gente recebe aqui em Oeste Sem Filtro, nosso repórter especial de economia aqui da revista Oeste, Carlo Cauti. Carlos, seja bem-vindo aí mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos os parceiros de bancada de hoje. Bom, vou ser bem direta, Carlo. A aprovação desse novo marco fiscal vai ser bom para o Brasil? Paula, diferente do teto de gastos, que era a regra fiscal que valia até ontem, esse não é um teto de gastos, é um piso de gastos. Ou seja, o governo coloca um mínimo para qual gastar e vai gastar acima disso, sempre, todos os anos. Mínimo que vai de 0,6% do PIB até 2,5% do PIB, dependendo do ano e com um cálculo muito complexo, por sinal, na base da inflação do ano, melhor, dos 6 meses, né, anteriores. Né? Essa foi uma das derrotas que você muito bem colocou. O governo queria uma estimativa para 12 meses e a Câmara limitou para 6. Então, vai ter mais gasto público, teremos mais anos de aumento das despesas e, naturalmente, teremos também necessidade de aumentar as receitas, porque a Constituição, muito clara, impõe para o Executivo encontrar sempre receitas para cobrir essas despesas. E onde que vão ser encontradas essas receitas? No bolso do brasileiro, que é o meu dinheiro, o seu dinheiro, o nosso dinheiro que vai para Brasília, e o governo vai querer mais dinheiro da gente. Já estamos vendo isso acontecer com a reforma tributária, que vai aumentar a carga, mesmo que por enquanto ninguém fale de quanto vai ser, porque não temos sequer uma alíquota, né, que será desse novo imposto único, mas teremos um aumento da carga tributária, mas também teremos outros impostos que o governo está estudando, os estados também vão poder criar novos impostos. Então, pela frente teremos mais gasto público, mas também um aumento da carga tributária. E se o governo não conseguir aumentar a carga tributária, e é possível que isso não ocorra se o Congresso fizer o seu trabalho, ou seja, de defender o interesse dos cidadãos, teremos um aumento do endividamento público, que já vai beirar logo mais os 100% do PIB, muito mais do que qualquer outro país emergente, e teremos também o possível aumento da inflação. Então, a situação não é nada boa para a economia brasileira nos próximos anos. Perfeito. Carlo, a Ana tem pergunta aqui para você. Oi, Carlo, tudo bem? Eu estava olhando aqui a lista dos deputados, né, que votaram a favor de uns destaques, que votaram contra alguns destaques. Eu confesso, Carlo, que eu fiquei confusa, porque tem deputados da base do governo, deputados que votaram contra, né, esse destaque aí que poderia dar ao governo 40 bilhões de reais. Teve deputado da oposição que votou a favor. A minha pergunta para você é a seguinte: será que teve deputado votando sem saber o que estava votando, já que toda essa história aí, ela praticamente aconteceu da noite para o dia para o brasileiro? Você acha que teve muita confusão também no entendimento dessa votação?
Paula, eu acho que mais do que confusão, teve muita compra de voto. Isso com certeza legalizada através de emendas. Isso sim é uma questão que sabemos, a contabilidade disso é pública, emendas parlamentares já estão beirando os 10 bilhões de reais. O Lula é o presidente da história do Brasil que mais liberou verbas para emendas parlamentares de um só mês. Então o governo foi com a bazuca do dinheiro em direção dos deputados para convencê-los a aprovar aquilo que necessitava. Mesmo assim, aprovou o arcabouço, que era fundamental, até pela estabilidade macroeconômica brasileira, mas não conseguia aprovar tudo aquilo que queria. Então, mesmo com essa vitória para o governo, essa aprovação fica com um gosto amargo para o Palácio do Planalto. Não conseguiram tudo aquilo que queriam, eles estavam esperando 40 bilhões de reais a mais para gastar, não conseguiram, queriam aumentar o salário mínimo, taxando, dando mais impostos, aplicando mais impostos para as offshores, mas muitos deputados e senadores têm offshores, então não votaram esse pedido do governo. Então, os deputados e senadores sabiam muito bem o que estavam votando. É claro que cada um tinha o seu interesse específico, seja do partido que próprio, pessoal, porque as emendas são dos deputados, nesse caso, são individuais. Então, e também a questão que o Senado aprovou esta proposta, o arcabouço fiscal, há muito tempo. Então, se sabia quais eram as mudanças que o Senado tinha votado e qual a Câmara iria ou não aprovar. Agora, é interessante notar como muitos deputados e senadores, de fato, mudaram também de posição ao longo dos últimos meses, olhando para a reforma ministerial, que vai beneficiar muita gente e que não, por acaso, o governo Lula só vai começar a levar adiante, mesmo que sabemos já os nomes dos ministérios, essa reforma só vai ser, de fato, implementada após a votação desse arcabouço fiscal, que era a coisa mais importante do ano, tá? Era a votação mais importante do ano para o governo, porque sem arcabouço fiscal não há LDO, sem LDO não há orçamento para o ano que vem, e aí para tudo, o governo entra no caos e viraria, assim, de fato, o Brasil não teria mais como. Então, o governo disse, como se fala nos países árabes, antes dinheiro, depois o camelo. Então, vamos ver se, de fato, essa reforma vai ocorrer. E, por último, muitos deputados foram influenciados também pela reação no mercado, porque a gente viu a Bolsa, por exemplo, subindo muito nos últimos 2 dias, porque o mercado, assim como aconteceu quando foi aprovada a primeira votação do arcabouço no primeiro semestre, o mercado estava esperando um desastre, estava esperando um novo marco fiscal nota 2, tá? Com a memória histórica dos passados governos petistas, onde o gasto primário foi de 7%, mais de 7% durante o governo da Dilma. Então, o mercado estava esperando um governo super gastador, muito mais gastador daquilo que depois se concretizou no arcabouço fiscal, que não é essa maravilha, mas vamos dizer assim, que veio um 5,5%. Então, o mercado esperava 2, esperava catástrofe, veio um negócio ruim. Para o mercado, tá bom. Melhor assim, depois podem ser mudadas algumas coisas, pode ser consertado, do que não ter nenhum tipo de regra para o governo, como era durante a época do último governo do PT, que foi de Dilma Rousseff. Então, todos esses fatores, atuação do governo com emendas, essa reação positiva do mercado, pressão também de vários agentes econômicos, dos bancos, por exemplo, ou do empresariado que querem o mínimo de previsibilidade fiscal, acabaram convencendo muitos deputados a aprovarem esse arcabouço, e mesmo assim o governo teve uma derrota nesses 40 bilhões que esperava, que não vai obter. Augusto, quer aproveitar o Carlo Cauti aqui para fazer alguma pergunta, comentar a aprovação do arcabouço fiscal? Não, eu quero, olha, o Cauti eu tenho, me dou por satisfeito com as explicações que são fundamentais. Eu só queria acrescentar um comentário ao que disse o Cauti agora. Não é possível a gente se surpreender com outra atitude esperar outra atitude por parte do PT, porque eu lembro sempre o seguinte, a gente tem que lembrar a história. O PT, em 15 de janeiro de 1984, ele não só votou contra, votou pela abstenção no colégio eleitoral, que elegeu Tancredo Neves contra o Paulo Maluf, porque para ele era a mesma coisa. Tancredo Neves e Paulo Maluf, mesma coisa. Quem pensa assim
já não tem muito juízo. Vamos lá. Na Constituição de 88, quando foi aprovada a Constituição, eles se negaram a assinar a Constituição. Foram contra também a Constituição de 88, por quê? Porque não atendia aos interesses do povo, leia-se, não entendia os interesses do partido. Na aprovação do Plano Real, eles foram contra, disseram que era vigarice. Quando votaram a lei de responsabilidade fiscal, acreditem, eles foram contra. Por que eles haveriam de aprovar alguma coisa boa agora? Então eu só pergunto ao Carlo Cauti, ao nosso parceiro, se ele se surpreendeu com a atitude do governo. Bom, Augusto, eu completaria a sua pergunta lembrando que o PT também votou contra a reforma da Previdência, o marco do saneamento, que tentou revogar, votou contra até o PIX, votou contra tudo. Então, assim, se a gente se basear na agenda econômica, esse país estava mais próximo da Argentina do que daquilo que está hoje, né? E digo mais, o crescimento econômico surpreendente do Brasil este ano e possivelmente nos próximos anos é mérito quase total das reformas que foram realizadas nos últimos 7 anos, iniciando pelo governo Temer, que aprovou reformas importantíssimas. O governo Temer, por sinal, é o governo provavelmente mais subestimado da história do Brasil, mas aprovou reformas importantíssimas, como a independência, como o teto de gastos, como o começo da reforma da Previdência, que começou durante o governo Temer, entre outras, e levadas adiante pelo governo Bolsonaro, como, por exemplo, a independência do Banco Central, o próprio marco do saneamento, algumas privatizações, a lei de atividades econômicas, né, que incentivou atividades econômicas. Então, as reformas que foram aprovadas nos últimos 7 anos são, de fato, a âncora de salvação do Brasil para os próximos anos, que vão garantir um crescimento minimamente razoável. Agora, respondendo a pergunta do Augusto, eu não me surpreendo nada. A atuação do PT, nesse caso, foi obrigada pela conformação do Congresso. O Brasil tem a sorte de ter um Congresso Nacional que não vai permitir, que pelo menos até agora, nos primeiros 8 meses de governo, não permitiu absurdos, né? Não tolerou absurdos, não tolerou excessos por parte do governo, e houveram muitos excessos. Por exemplo, tentativa de revogar o marco do saneamento, o Congresso rechaçou. Tentativa de aplicar novos impostos sobre a exportação de petróleo, o Congresso rechaçou. Entre outras coisas, ou por exemplo, agora essa questão da tentativa de impor novamente o imposto sindical 3 vezes superior ao que era antes, o Congresso vai rechaçar e o governo sabe. Então, os absurdos param nas praças dos 3 poderes, não superam aquela estrada, aquela rua que vai do Planalto até o Congresso Nacional. Porém, todavia, entretanto, o Lula sabe muito bem articular e já está trazendo para dentro do governo partidos que deveriam ser da oposição, partidos que deveriam ser conservadores e que estão se vendendo, de fato, para o PT. Isso, então, nos próximos anos poderia mudar, poderia eliminar esta barreira entre a sensatez e o báratro econômico que o Brasil está hoje cada vez mais próximo. Carlo Cauti, obrigada mais uma vez pela sua análise aqui em Oeste Sem Filtro. Uma boa noite, bom descanso, até a próxima. Sempre um prazer, até mais.